A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel, esta semana trazendo a lição 8, que fala sobre a relevância e a importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Hoje vamos falar muito sobre pentecostal, sobre Pentecoste e coisas relacionadas. A gente vai bem objetivo mesmo na nossa Assembleia de Deus, que tem uma doutrina pentecostal, e a gente vai ser bem abrangente nesse tema. Antes de começar a aula, peço para que você já deixe seu like, porque isso fortalece demais os vídeos que eu venho gravando aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Essa aula ela vai ser ministrada aí na sua igreja no próximo domingo, dia 25 de agosto. Vamos em frente. Diz assim o texto áureo: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Existem dois outros textos que eu vou linkar com esse texto aqui para falar não só sobre o fato de ser pentecostal, sobre o que é Pentecostes, enfim, como a questão de falar em outras línguas, falar em outros idiomas. Muito se fala, Paulo inclusive fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? E muitas pessoas falam, o que são as línguas estranhas? Por que as pessoas falam línguas estranhas? São línguas, são outros idiomas? É a linguagem dos anjos? A gente vai tentar dar uma boa pincelada sobre o que é isso dentro dessa aula. Mas eu quero mostrar para vocês outros conectores, tá? Tem esse texto aqui em Mateus 3,11, onde a gente tem João Batista falando. Ele diz o seguinte: Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aqui fazendo uma clara afirmação de que ele faz um batismo, né? Mas que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Outro texto que conecta é o Lucas 24:49, que diz o seguinte: Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Então, a gente entende algumas coisas aqui. Na ordem cronológica, a gente tem João Batista falando que alguém viria batizar não com água, mas com fogo e com o Espírito Santo. Jesus aqui em Lucas 24:49, dizendo, olha, eu estou partindo, eu vou ser assunto aos céus novamente, Jesus ressurreto falando, e aguarda, tá? Porque vocês vão ser revestidos, então, revestidos de poder. E aí a gente vai falar lá sobre esse revestimento, para que ele serve, né? E aí nós temos o último texto, que é o texto lá em Atos, onde realmente as pessoas falavam em outras línguas. É muito interessante como tudo isso se conecta, né? Alguém vai fazer um comentário, Pedro, esses homens estão bêbados? É muito interessante isso. A gente vai ver um versículo que conecta. Então, o que seria esse poder? Tá? A verdade aplicada vai falar que cada membro do corpo de Cristo necessita buscar sempre ser cheio do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor nos entregou e um viver que agrada a Deus. Então, talvez a nossa dúvida inicial seja o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que não basta eu ir para uma igreja, fazer a minha confissão de fé, crer que Jesus morreu em meu favor, estar ali todos os domingos, ler a Bíblia, orar, jejuar? O que então é ser cheio do Espírito Santo? Se é possível ser cheio, é possível também ser vazio. E a nossa pergunta inicial, antes da gente falar sobre o pentecostal, é o que é ser cheio do Espírito Santo? E aqui eu trago um texto em Efésios 5,18, que faz uma comparação muito interessante. Diz o seguinte: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A comparação aqui é exatamente essa que você entendeu. Porque olha só,
para você se embriagar de vinho, você tem que beber muito vinho. Talvez uma tacinha, talvez 2 dedinhos não lhe deixe embriagado. Uma grande quantidade de vinho certamente vai lhe deixar embriagado. Mas a palavra diz aqui, olha, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, porque embriagar-se provavelmente trará algumas contendas, né? Você vai ver algumas pessoas embriagadas falando besteira, fazendo besteira, agindo de maneira violenta. Então, assim, a embriaguez, ela não tem nenhum benefício, mas ele diz que encher do Espírito Santo, estar embriagado, entre aspas, do Espírito Santo, porque você está com ele em grande quantidade em você, é uma ordenança, né? Sede cheios do Espírito Santo. E esse ser cheio, ele vai nos ajudar na nossa caminhada e na nossa missão. Aqui nos objetivos da lição temos o seguinte: corrigir os erros doutrinários sobre o batismo no Espírito Santo, expor sobre o Pentecoste verdadeiramente bíblico e assegurar a identidade pentecostal da igreja. O Pentecoste, na verdade, eles são 50, né? Penta são 50 dias após a Páscoa. São 50 dias após a morte de Cristo na cruz. Então, a gente tem um intervalo de 50 dias, onde Jesus morre na Páscoa, 3 dias depois ele ressuscita, fica ali uns 40 dias, né? Conversando com a galera, indo em determinados locais, é assunto aos céus, e naquele intervalo ali de 10 dias para o Pentecostes, a gente tem no dia de número 50, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as línguas de fogo repartidas, o vento impetuoso entrando ali naquele local. A gente vai falar sobre isso, tá bom? O texto de referência é Atos 2, 1 ao 4, que diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver que essas pessoas, falando num primeiro momento, alguém que passa e comenta com Pedro: olha, essas pessoas estão bêbadas, porque eles estão falando ali idiomas, outros idiomas, né? E aí Pedro fala: olha, eles não estão bêbados, estão cheios do Espírito Santo. E aí o texto prossegue e fala que cada um ouvia em determinada língua. Isso faz uma conexão muito grande com a Torre de Babel, onde todos falavam a mesma língua, mas Deus ali confundiu os homens e cada um falava num idioma diferente, mas não se entendiam. É muito interessante isso, tá? Aqui nós temos na introdução o seguinte: veremos nessa lição alguns aspectos que compõem os fundamentos da teologia pentecostal clássica. A crença nas atualidades do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, perseverança no caminho da santificação e fervor no serviço cristão, enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Então, você que usa a revista da Betel, sendo pentecostal, nós somos da Assembleia de Deus aqui em Araruama, no Rio, e a gente usa a revista da Betel. Existem outras pessoas, outras denominações, também pentecostais, que fazem a sua EBD, mas com a lista da CPAD. E é pentecostal da mesma forma. Aí agora a gente vai explicar o que é esse ser pentecostal, qual é a ênfase da doutrina pentecostal e como ela enxerga. Porque, além do pentecostal, nós temos a doutrina adventista, a doutrina batista, entre outros, né? Mas já que você está na Assembleia, ou já que você parou nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre o pentecostal e o pentecostalismo, tá? Primeiro ponto, o Pentecoste bíblico. Desde o Antigo Testamento é possível atestarmos que o derramamento do Espírito Santo é um aspecto divino para o seu povo. Cristo fala sobre o batismo no Espírito Santo como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Desde então, a igreja tem vivido de forma abundante a experiência pentecostal.
A gente vai ver Jesus lá no texto que foi lido dizendo que, olha, aguarda até que vocês sejam revestidos do céu de poder. Para que esse poder? Poder para evangelizar, poder para fazer o que precisa ser feito. Você, como membro da igreja, não pode se dar o luxo de achar que vai abrir só a sua Bíblia num culto de domingo, ouvir o filé mignon ali que o seu pastor está dando, cantar um louvor e voltar para casa. Não, você está incumbido de tarefas, né? Se muitos pensam que a doutrina cristã é uma doutrina que traz conforto, muito pelo contrário. Ela vai trazer confronto e muito trabalho, né? Porque diz que a grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Então, ali no entendimento, é que eles ficaram em oração, em busca, em intimidade, né, dentro daquelas orações, para que do céu acontecesse esse revestimento de poder para fazer outras coisas. Primeiro ponto vai dizer o seguinte, 1.1. O Espírito prometido. A Bíblia registra várias promessas do próprio Deus quanto ao envio do Espírito Santo. Deus é aquele que fala e cumpre. O derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2, não significa que ele somente passou a agir daquele dia. É nítido, no Antigo Testamento, não somente a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas também a sua presença e ação desde a criação e ao longo dos acontecimentos antes da chegada do Messias. Portanto, podemos afirmar que a promessa se referia a outras ações do Espírito Santo, além de serem mais intensas e mais abrangentes. O apóstolo Paulo fala sobre o ministério do Espírito como sendo a maior glória em relação ao passado. Então vamos lá. Se antes nós tínhamos um Espírito Santo que é um Espírito de Deus, que agiu ali em Sansão, concedendo a ele determinada força, que agiu ali em Aholiabe, na construção dos artefatos da tenda. A gente tinha o Espírito Santo com uma determinada atuação no Antigo Testamento. Agora, no Novo, a gente tem o Espírito Santo agindo e tomando pessoas em prol da pregação do Evangelho, de anunciar que Cristo já veio e morreu a nosso favor, de anunciar como profetas, né, a vontade do Senhor, de exortar, entre outros. Agora é o mesmo Espírito do Antigo Testamento, mas com um objetivo diferente. Por quê? Porque Cristo já veio. Se no Antigo Testamento as pessoas acreditavam que um Salvador viria e isso era pregado desta forma, agora no Novo Testamento pregamos um Cristo que já veio em nosso favor e já se entregou na cruz. Agora pregamos porque ele voltará para buscar a sua igreja. Tá? 1.2, o Espírito derramado diz o seguinte: o dia histórico do Pentecostes foi o primeiro evento de derramamento do Espírito, também conhecido como a primeira evidência do batismo no Espírito Santo, e o cumprimento das profecias e promessas de Jesus recebidas do Pai. O Senhor Jesus, antes da ascensão, ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, para pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lembra que eu falei que agora o poder e o revestimento seriam para pregar o Evangelho? O próprio Senhor informou que a promessa seria cumprida, não muito depois. Assim, quando Lucas informa que o derramamento se deu no dia de Pentecostes, então os discípulos não precisaram esperar muito. Vemos em Atos que a igreja inicia com oração, perseverança, unidade e revestimento de poder, pois os discípulos estavam firmados na palavra do Senhor. E aí a gente vai ver muitas outras pessoas, talvez algumas que eu cite mais de uma vez, o caso de Estevão, por exemplo, talvez a primeira ordenação como diácono, e ali ele não, além dele ser um entregador de cesta básica, que era, né, cuidava das viúvas e também dos órfãos, era um homem que também operava maravilhas, né? O texto vai dizer que ele operava maravilhas. Mas como que ele operava essas maravilhas? Através do Espírito Santo que já estava nele. Era o poder para operar.
Então, as coisas, os milagres acontecem, as maravilhas de Deus acontecem no caminho ao qual percorremos da pregação do Evangelho. Não pense que você vai ser revestido de poder que vem do céu para você ficar na sua casa e falar assim, vai lá na casa do fulano, porque ele vai orar pela sua vida. Não. Os milagres acontecem, né? Quando a gente caminha nessa direção de pregação do Evangelho. Eles acompanham aqueles que buscam, aqueles que vão na direção do que Cristo os convocou, né? Chamou assim vocacionou para que fosse feito. 1.3. O resultado do derramamento do Espírito Santo diz o seguinte: quando lemos sobre o resultado, precisamos estar atentos para não nos determos apenas em falar em outras línguas, pois, biblicamente, o derramamento do Espírito não resulta somente ao que acontece em um determinado momento, mas, como lemos no registro de Lucas e nas epístolas, acarreta outras consequências, além do falar em outras línguas. Maior dinamismo, ousadia e intrepidez no anúncio da palavra de Deus, edificação espiritual na vida do discípulo de Cristo, maior dedicação à oração e intercessão, poder no combate contra as forças do mal, capacitação para ajudarmos uns aos outros no corpo de Cristo. Veja bem, uma das fortes evidências com o batismo do Espírito Santo, dentro da doutrina pentecostal, é o falar em outras línguas. Mas aqui o texto ele vai falar que existem outras consequências além do falar em línguas, que não é o único, né? A única evidência do batismo. Além dela, outras, maior dedicação, poder no combate, oração, intercessão. Então, ser selado, ser batizado com o Espírito Santo, ter esse derramamento na vida, ele te impulsiona para outras coisas que talvez antes você não teria ou não fizesse. E essas são as evidências do batismo. Segundo ponto, a identidade pentecostal da igreja. Precisamos manter a identidade pentecostal da igreja de acordo com o padrão bíblico. No nosso foco, neste tópico, será trabalhar sobre o batismo no Espírito Santo, dons espirituais e atualidade dos dons. Então vamos lá. O batismo no Espírito Santo não é o batismo que a gente passa lá numa piscina, né, no batistério da sua igreja, numa praia, numa lagoa. Aqui na nossa igreja nós já fizemos tanto na Lagoa de Araruama quanto no batistério que tem aqui na sede. O fato de batizar pessoas na água, ele denota ali um novo nascimento. Ele é um evento ocasional, ele não acontece sempre, inclusive é uma das críticas à nova igreja. Vamos colocar críticas muito entre aspas, porque antigamente era quem crê, como a Bíblia diz, quem crê e for batizado. Hoje a gente passa o candidato ao batismo por uma série de informações. A gente tem a Bíblia de capa a capa, a gente doutrina, a gente ensina, diz o que é o batismo, como é que funciona, até chegar ali naquele grande dia que ele vai descer as águas. Mas o batismo do Espírito Santo, ele é diferente, né? Ele é um revestimento de poder para fazer aquilo que deve ser feito, que precisa ser feito. A partir do batismo, na igreja pentecostal, que aquele irmão ele passa a ceiar conosco e passa a ter comunhão com o corpo. Então essa é a importância do batismo com a água. E aí a gente vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, dons espirituais e a atualidade dos dons. 2.1. O batismo no Espírito Santo. Já vimos no tópico anterior que as Escrituras revelam e registram a diversidade de ações do Espírito Santo em diversos momentos ao longo do tempo. Este subtópico está enfatizando mais uma ação do Espírito Santo, o revestimento de poder. Visando capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Eu grifei isso aqui justamente por isso. Capacitação dos discípulos de Cristo para serviço e testemunho. Mais uma vez aqui podemos citar Estevão, que era alguém que testemunhava a favor de Cristo e alguém que servia. Não existe uma capacitação, uma meia capacitação. O que você vai fazer? Eu só vou testemunhar. E você não vai servir?
eu só vou servir, mas sem testemunho. Então, são coisas juntas, né? Elas acontecem juntas. Vamos continuar o texto. Assim, é uma ação do Espírito Santo distinta de outras operadas pelo mesmo Espírito. Regeneração, santificação, batismo no corpo de Cristo. O credo da CONAMAD, publicado mensalmente no jornal O Semeador, afirma que cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com evidência inicial de falar outras línguas conforme a sua vontade. Trata-se de uma experiência própria da nova aliança, pois Jesus Cristo é o batizador. Muito interessante isso aqui. Fala sobre uma evidência inicial em falar em outras línguas. O próprio bispo Abner, me contaram essa lá na igreja e outras pessoas confirmaram. Foi a um outro lugar, fora do Brasil, né? E o Espírito Santo o permitiu que ele falasse naquele idioma. Às vezes a gente não tem tempo para se preparar para determinadas coisas, mas tendo a vontade e querendo, o próprio Espírito Santo, ele nos preenche daquilo que nos falta. E essa é um breve relato sobre isso, né? A gente vai entender que outras pessoas entendiam o que aquelas pessoas no dia de Pentecostes estavam falando. Muito embora quem não entendesse aquela dialética achasse, olha, eles estão bêbados, estão falando, é um linguajar estranho, né? A pessoa, quando ela está bêbada, ela fala arrastada, ela fala, em alguns momentos, um linguajar inteligível. Mas ali Pedro fala assim, eles não estão bêbados, não, estão cheios do Espírito Santo. Tanto que outras pessoas entendiam no seu próprio idioma. Então, falar em línguas, na verdade, é falar em outras línguas. E quem fala em línguas edifica-se a si próprio. 2.2, os dons espirituais. Os dons espirituais são dotações e capacitações sobrenaturais que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, outorga à sua igreja, visando a expansão universal da sua obra e a edificação dos santos. Há diversos dons mencionados em diferentes textos do Novo Testamento. Encontramos uma relação de dons em 1 Coríntios 12. É possível dividi-las em 3 grupos. Primeiro grupo, os dons de expressão verbal, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas e dom de profecia. Paulo falava que quem fala em línguas edifica a si próprio, mas que não falasse se não houvesse intérprete. Então, da mesma forma que um fala, há um que interprete. E aqui ele termina o dom de expressão como o dom de profecia. Para nós que somos pentecostais de assembleia, vocês já devem ter ouvido o tal do Deus manda lhe dizer. É isso. Profecia é trazer, o profeta age trazendo uma mensagem de Deus para o povo, para a igreja, tá? Segundo, os dons do saber. O dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de ciência, o dom de discernir espíritos. Olha só que interessante. Palavra de sabedoria, aquela pessoa que faz aquela conexão um pouco mais rápida. Palavra de ciência, pessoa que tem um entendimento, uma inteligência um pouco acima da média. E o dom de discernir espíritos. Vocês já devem ter visto, eu tenho um amigo que ele é da igreja e ele fala, olha, nem todo mundo que está, entre aspas, rodando no espírito é um Espírito Santo. Às vezes é um espírito obsessor. E ele tem propriedade de falar isso porque ele já veio ali de uma outra religião, tá? Então, é um dom que o próprio Jesus, né, através do Espírito Santo, nos delega. E o terceiro e último, dons de poder. Dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilhas. Que, mais uma vez, citando Estevão, dom de operação em maravilhas. Paulo também, através das mãos de Paulo, Deus operava maravilhas. E o que é isso, né? É alguém com força, é alguém com ousadia para falar, posso orar por você? Olha, eu posso te garantir que Deus pode curar esse seu mal, mas você precisa ter fé. E é isso. Às vezes a gente não tem essa ousadia de impor as mãos sobre alguém, fazer uma oração, pedir misericórdia a Deus sobre aquela pessoa. Talvez nos falte hoje isso nos dias atuais. 2.3,
Atualidade dos dons espirituais. Ainda há os que acreditam que as manifestações dos dons espirituais, principalmente os relacionados em 1 Coríntios 12, cessaram após a conclusão do cânon do Novo Testamento e o fim da era apostólica. Vou fazer uma pausa rapidamente aqui. Por que essas pessoas acham que esses dons cessaram? Porque a Bíblia terminou. A era dos apóstolos terminou. A gente não tem hoje os mesmos apóstolos que a gente tinha na época de Cristo, né? Hoje o apostolado é alguém que semeia novas igrejas. Então, existe uma linha teológica que acredita que esses dons ficaram para trás. Vamos continuar o texto. Contudo, não há base bíblica para a defesa desta linha de pensamento. Afinal, a igreja, enquanto estiver nesta terra, continua precisando de edificação, exortação, consolação, curas, revestimento de poder para pregar o evangelho. O apóstolo Pedro, logo após o derramamento do Espírito Santo, afirmou: promessa diz respeito a vós, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ora, Deus continua chamando arrependimento, a conversão e concedendo revestimento de poder. Além de não encontrarmos nas Escrituras apoios para o cessacionismo, ainda temos o testemunho da história da Igreja, que registra muitos avivamentos ao longo dos anos. Então vamos lá. O que eu acredito? Os dons cessaram? Não. Tudo que foi dito anteriormente, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, curas, a gente vê. Né? Eu não sei você que está assistindo o vídeo se é crente, se não é, mas eu vejo milagres na minha própria igreja. A gente ora, não é sempre que acontece, porque a nossa oração é uma intercessão, ela não é uma ordem, ela não é um imperativo a Deus, ela é um clamor de misericórdia para que algo seja feito. Lembra ali de Jesus na cruz? Olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus não queria ir para a cruz, mas seja feita a sua vontade. Assim nós devemos orar. Então, a gente pede para que o milagre aconteça, para que uma porta seja aberta, para que algo seja feito, mas tudo passa pelo filtro de Deus, passa pela permissão de Deus. Então, se você já está minimamente algum tempo aí engajado numa igreja, é normal você ver milagre através de oração, é normal você ver grandes testemunhos. Então, através disso, a gente entende que os dons não cessaram. A gente precisa desses dons, ser revestido desse poder para fazer o ID, né? A gente não pode fazer o ID de qualquer jeito, a gente não pode orar de qualquer jeito, nem viver de qualquer jeito. Então, esse revestimento que vem do céu, ele é mais do que necessário no nosso viver, no nosso dia a dia. Terceiro ponto, mantendo a chama pentecostal. Refletir sobre manter a chama pentecostal é continuamente ocupar nossa mente com a relevância de sermos perseverantes no cultivo de diversos aspectos que resultam da ação do Espírito Santo na igreja após o Pentecoste. Neste tópico será ressaltado o viver em santidade, o andar em espírito e o foco no cumprimento da missão da igreja. Então vamos lá. A igreja tem uma missão na terra, porque a igreja é o corpo místico e o corpo físico de Deus, e para que haja essa atuação, a gente não pode viver de qualquer jeito e fazer de qualquer jeito. Precisamos viver em santidade, buscando aquilo que o Senhor nos deixou, seja de ordenamento, seja de questão de obediência, e a gente também precisa fazer o ID, né? Ir pregar o evangelho. Ah, mas como eu vou pregar o evangelho? Haverá um revestimento. O Senhor nos capacitará. E é o que vai falar aqui o terceiro ponto. Diz o seguinte, 3.1. Viver em santidade. O pastor Paulo Leivas Macalão, por ocasião do 50º de fundação do Ministério de Madureira, afirmou que enquanto o mundo evolui para o pecado, a igreja deve evoluir para a santidade. A razão para o crescimento da igreja neste século, ou então século XX, está na ação do Espírito Santo e na vida de santidade. Não pode haver uma coisa sem a outra. Santificação é uma das doutrinas que compõem o fundamento teológico das Assembleias de Deus no seu nascedouro. Portanto, não apenas revestimento de poder, mas também santificação
para um viver ético que resulta em ser luz e sal num mundo corrompido e perverso. Não adianta você ter a sua carteirinha de membro da Assembleia de Deus, colocar aquele terno italiano, né, Armani. Não adianta você ter aquele livro de capa preta debaixo do braço, que agora está mudado, né, tem de várias cores e vários tamanhos, que você está pronto para pegar o Evangelho. A pregação do Evangelho, a realização de atos propostos ali pelo próprio Cristo, elas vão acontecer mediante a uma inclinação, a uma vontade, né? Que muitas das vezes é contrária à nossa carne, que a gente não quer, mas ela também vai acontecer de maneira perfeita, havendo a santificação. Vocês devem ouvir muito, principalmente, ouve-se muito isso dentro da Assembleia de Deus. Fulano tem unção. Às vezes a gente confunde aptidão, capacidade, habilidade com ter unção. Ter unção é ser ungido, e ser ungido requer uma vida de santidade, tá? Deus nos delegou dons e ministérios, e é possível que esse dom e ministério aconteça mesmo não estando em santidade, né? Aquilo que ele nos confiou é nosso. Então, a gente vai ver muitas pessoas pregando em pecado, ensinando em pecado, cantando em pecado, e vamos achar aquilo tudo muito bonito. Mas é necessário que nós levemos uma vida reta, com um bom testemunho, carregando um bom testemunho, para que a obra seja feita na nossa vida de maneira completa. Não adianta subir num púlpito, no altar, né, como muitos dizem, e pregar com eloquência, falar de maneira bonita, mas chegar em casa não cuidar da família. É a realidade, infelizmente, de muitos lares. Então a gente tem que ter um testemunho que condiga com o nosso chamado. Aqui eu trago um comentário que está na revista do professor que diz o seguinte: o crente verdadeiramente separado para Deus, além de experimentar uma nova vida, deve viver uma vida de total santificação. A experiência da santificação leva os nossos membros a serem oferecidos a Deus e não mais ao pecado. O controle da nossa vida agora não é mais pela simples emoção, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo dessa forma, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Grifei aqui a palavra domínio. Por quê? Porque quando éramos do mundo, né, o termo que o pessoal da igreja gosta de dizer, nós éramos escravos do pecado. A gente pecava e aquele pecado não gerava nenhum sentimento dentro de nós. Fazíamos como se estivéssemos bebendo água, da maneira mais simples, né? Entregues a amores bandidos, né? A depravação, a prostituição, a fornicação, talvez até a uso de drogas e entorpecentes. Mas agora, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, pecar não é mais uma escravidão, é uma opção. Escolhemos, às vezes, temos mais escolhas, e dentro dessas mais escolhas, o Espírito de Santo, que está dentro de nós, ele nos notifica como um GPS. Olha, isso aí não agrada ao Pai, isso aí não agrada ao Senhor. Essa notificação gera inicialmente um remorso e arrependimento. Nesse arrependimento, confessamos nossos pecados. Na confissão dos nossos pecados, somos purificados novamente para retornar à nossa caminhada e continuar seguir em busca do alvo. Então, assim, pessoas do mundo não têm essa noção. Eu estou no mundo, eu vou para o inferno. Elas pecam, talvez, até pela ignorância, de maneira inconsequente. Até pouco tempo atrás, o próprio ímpio, o não frequentante da igreja evangélica, ele falava, olha, mas isso não é pecado, porque alguém lá na família dele, lá atrás, talvez fosse crente, e falava, você não pode fazer, crente não pode fazer isso não. E aí ele pegou aquilo, e aquilo está guardado em algum lugarzinho aqui. Ele fala, mas crente pode beber, mas crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo. Então eles são ótimos para questionar. E muitas das vezes as pedras clamarão, é isso aí. É um descrente, né? Confrontando o crente com a palavra de Deus, que é verdade, independente de quem a diga. 3.2. O viver no Espírito. Viver no Espírito é o maior desafio para o crente.
A natureza carnal herdada de nossos primeiros pais faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico da redenção. Entretanto, elas precisam viver no Espírito para ter um relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para viver no Espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Não pense que ser cristão é viver na Matrix. Você liga um negócio aqui e passa tudo e você está completo. Não. Nós vamos sendo aperfeiçoados e crescendo diariamente. Mas o dobrar de joelhos quando você acorda, antes de você dormir, o agradecimento pela refeição que você está fazendo, seja na hora do almoço, seja na hora do jantar, a frequência nos cultos, a comunhão com os irmãos, o tomar da ceia, tudo isso gera uma dinâmica, né? Aonde nós estamos ali buscando intimidade com o Pai. Para quê? Para nos edificarmos, para edificação própria, para a edificação dos santos da igreja, os domésticos da fé, e para a pregação do evangelho fora das quatro paredes. Seja com testemunho, seja com uma leitura bíblica, seja com uma reflexão, seja com um louvor. Então, tudo isso só vai acontecer de maneira harmônica se a gente buscar o Senhor, se a gente tiver relacionamento com Ele. Nós servimos a um Deus que é um Deus de relacionamento. Tanto é que você vê lá no Antigo Testamento, a tenda, né? A tenda era um local onde a fumaça ali ficava envolta e Deus se relacionava com os seus ali, com Moisés. Então, não tem como fazer o que precisa ser feito sem relacionamento, né? Num relacionamento entre pai e filho, de criança, e o pai adulto, nós temos um pai que ensina, que doutrina, que mostra o caminho, né? E ele dá todos os passos ali. E aquele relacionamento, talvez ele acabe quando você sai de casa, né? Mas um relacionamento com Deus, ele dura enquanto nós estivermos aqui. 3.3, para concluir nossa revista, diz o seguinte: viver em ação. São inúmeros os textos bíblicos que apontam para uma vida de serviço por parte do povo de Deus, como resultado da ação transformadora do Senhor na vida das pessoas. Fomos libertados pelo Senhor para sermos dele e o servimos. Mulheres que foram curadas e libertadas seguiam a Cristo e o serviam. Vou fazer um parênteses aqui rapidamente. Própria sogra de Pedro, né? Estava doente, estava acamada, Jesus foi lá, curou e ela rapidamente começou a servir. Estava doente, foi curada, estava bem, né, de saúde. Então é isso. Se a gente tem saúde, se nós estamos bem, se nós estamos capazes, devemos servir. Paulo diz que os membros da igreja em Tessalônica se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Importante destacarmos neste tópico que o serviço a Deus também é demonstrado enquanto servimos aos nossos irmãos em Cristo. Todos os nascidos de novo são vocacionados para uma vida de serviço, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Repetindo, vida de serviço, edificação da igreja e glória de Deus. Servimos a nossa família, onde devemos cuidar, o nosso núcleo familiar, né? Servimos na igreja, nos domésticos da fé, e servimos fora da igreja para a glória de Deus. Então, a vida do cristão é uma vida de serviço. Não pense você que você aceitou a Cristo aí na sua vida como seu Salvador, que você vai ficar parado, meu irmão. Agora é trabalho. O nome do Cristo, sobrenome do cristão é trabalho. Quando estivermos vivos, estaremos trabalhando, tá? Meus amigos, terminamos aqui mais uma aula. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Quero pedir mais uma vez para que você deixe o like nesse vídeo.
É muito importante para mim e para que essa aula seja propagada. Ative o sininho, porque algumas pessoas estão dizendo que não estão sendo notificadas quando há vídeo novo. Eu normalmente libero vídeo toda segunda-feira, o vídeo da EBD, né? Agora eu tô colocando alguns hinos da harpa, alguns shorts, para sempre ter conteúdo, tá? E se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Até semana que vem. Deus abençoe sua vida e a sua semana. Tchau, tchau.